Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Vou apagar aqui o quadro, viu, gente? Só um instante. Bom dia, professora. Bom dia. Só um instantinho, viu? Eu vou apagar aqui. Ó. Deixa eu olhar aqui onde foi que a gente parou, viu, gente? Página 54. Eu vou colocar aqui, viu? Ó. É 54? É, 54, tá? Meu Deus, lá tô eu na 73. Aqui, ó. Hoje é dia 7 de junho de 2021. Bom dia, professora. Oi, bom dia. Bom dia, meninas. Sofia e Evelyn. Bom dia para vocês. Olha, a gente vai continuar com esse assunto aqui, tá? Múltiplos e divisores. Vou colocar a página aqui. Múltiplos e divisores. É a página 54. Certo? Eu vou olhar aqui, a gente tinha parado na atividade de classe. Deixa eu só olhar aqui qual foi a letra que a gente parou, tá bom, gente? Foi nada. Deixa eu olhar aqui, acho que a gente tinha parado. Eu já sei, eu acho. Foi, parou na C, não foi, cara? A gente tinha feito A e B, falta fazer a letra C, da primeira situação, certo, gente? Então, eu vou relembrar aqui para vocês, para a gente fazer a letra C e a segunda situação. Depois a gente termina essa parte aqui. Então, deixa só um minutinho, tá? Enquanto vocês pegam o material, caderno, livro, lápis, grafite, tinta e borracha, tá? Página 54. Eu vou só colocar aqui o livro para vocês verem a questão novamente, para a gente relembrar, né? Que a gente ficou na metade. Tinta ou Oi? borracha? Tinta ou caneta? Porque a senhora tinha dito tinta, eu digo, oxe, vai desenhar. Oi? Não, se for no caderno, pode ser tinta, o lápis tinta, Ah, certo? Mas como a gente está fazendo no caderno, que não tem espaço no livro, né? Essa questão. Certo? Essa primeira questão. Tá certo, Icra? Então é melhor fazer no caderno mesmo. Deixa eu só colocar o livro aqui, 2 minutinhos, tá, gente? ok. Procurar aqui onde é que tá. Não é aqui não. Essa parte aqui a gente já passou. Pronto, encontrei aqui. Vou colocar aqui o livro para vocês verem a questão, para a gente relembrar e eu fazer junto com vocês, tá bom, gente? Olha, foi essa questão aqui que a gente estava, né? Ó, a gente está na seção de múltiplos e divisores de números naturais.
Ó, então, a gente está na primeira situação aqui. Ele estava falando que tem um jogo para 2 ou mais pessoas, onde tem 18 fichas vermelhas e 24 azuis, para serem distribuídas igualmente entre os participantes. E nenhuma ficha pode sobrar. A gente tinha feito a letra A e a letra B, não foi isso? Na letra A, a gente tinha pegado 18 fichas vermelhas, dividido por 3, 24 fichas vermelhas, azuis, e dividiu por 3. Na letra B, a gente fez a mesma ideia. As 18 fichas vermelhas dividiu por 4, e as 24 dividiu por 4, certo? Então, a gente viu o seguinte, quando sobra resto, a gente diz que o número, quando sobra resto que não for zero, diz que o número não é divisível pelo outro. Agora, quando o resto for zero, é divisível, tá certo? Yeah. Agora a gente vai para tá bom? A gente vai para a letra C, ó. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? Certo? Então, vamos lá. Então, a gente tinha parado aqui na letra C, tá bom? Vou fazer aqui para vocês verem, tá? Então, a gente está na primeira situação, que é como se fosse a primeira questão, tá? Eu me chamo de primeira situação aí. E a gente tem 18 fichas azuis. 18 fichas, deixa eu colocar aqui as fichas, tá? Para não esquecer. 18 fichas vermelhas. E temos 24 fichas azuis para formar um jogo que ele quer. Então, aqui na letra C, ele quer saber o máximo de pessoas que podem participar do jogo. Então, para isso, a gente tem que encontrar, gente, na letra C, os divisores de 18 e os divisores de 24. Tá certo? Olha só, quando a gente for escrever a palavra divisores, a gente vai abreviar apenas D, tá certo? Em matemática, a gente vai chamar de D. Esse D aqui é de divisores. Então, o que é um divisor de um número? É quando a gente pega esse número, divide por vários números, em que o resto da divisão dá zero. Se o resto der zero, a gente diz que ele é divisor. Então, aqui para formar o conjunto dos divisores de 18, eu vou abrir chaves e vou começar com o número 1, tá certo? Então, aí você já tem que ter, ó, o 1. O número 1, ele é divisor de todos, tá certo? 1 é divisor de todos os números. Tá certo? Então, se eu pegar aqui, ó, vou verificar aqui com vocês, 18 por 1. Tá certo? Vão entender direitinho. 18 por 1 vai dar 18. Não, você sabe, já conseguiu responder esse. Só falta só a segunda situação. Eu já respondi a letra C? Já, tá aqui respondendo. Oi? Ela colocou os divisores de 18 e os divisores de 24. Foi. Foi? Ah, então tá certo. Eu acho que faltou só eu chegar na resposta final, então. Eu já tinha falado, né? Então, eu vou só recapitular aqui, tá? Pra gente concluir, ó. Tá. Então, os divisores de 18 é 1, 2... Tem que ligar as câmeras. Sim, gente, tem que ligar as câmeras, viu? Vamos, só quem tá ligado é as meninas, gente. Vamos lá, ligar as câmeras. Certo? Olha, então eu vou recapitular aqui a letra C para a gente fazer a conclusão da letra C, tá? Então, eu tinha feito os divisores de 18 já, que é 1, 2, 3. Eu fiz até as divisões de cada um, né? Divisão de 18 por 2, 18 por 3. Aí tinha 6 também, gente, ó. Deixa eu olhar aqui quantos faltam. 9 também é divisor. E o próprio 18, tá certo? Deixa eu ver se está faltando aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, ó, os divisores
divisores de 18. Confiram aí, ó, um de vocês, que vocês já tinham feito, junto comigo. Como é que eu encontrei esses divisores? Através de uma divisão. Eu pego 18, divido por 2. Professora, isso aí que a senhora está fazendo é a letra C, né? Aí É, divisores de 18 igual tal. Eu digo. isso. Eu já tinha até começado. Faltou só eu concluir. Eu já... E os divisores de 24. Aí falta só chegar na resposta final, tá? Da letra C. A letra C, primeira situação, aqui é as informações da questão. 18 fichas vermelhas, 18 fichas azuis. Aí eu coloquei só uma observação aqui, que um é divisor de todos os números, e ele próprio, no caso 18, é divisor dele mesmo, tá, gente? Então, você já tem duas certezas. O número 1, quando vocês forem encontrar os divisores de um número, o número 1 e ele próprio, no caso aqui, ele próprio é 18, tá? Aí falta encontrar esses divisores. Eu encontrei esses divisores na aula passada através de uma divisão. Eu fui fazendo a divisão de 18 por 2. Aí, quando o resto dá 0, aí eu digo que esse número é divisor. Então, 2 é divisor de 18, 3, 6 e 9 é divisor de 18. Porque todas essas divisões que a gente fez, o resto deu 0. Tá certo? Agora eu vou fazer os de 24, que a gente tinha feito também, porque falta só... Agora eu vou fazer os divisores de 24, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui mais, colocar aqui mais em cima. Tá bom, gente? Ó, agora os divisores de 24. Eu também cheguei a fazer, não foi os divisores de 24? A conclusão da resposta. Então, os de 24, acompanhe bem direitinho esse assunto, tá, gente? Porque tem umas continhas, não é difícil, mas dá um trabalhinho nas continhas, ó. O 1, ele é divisor de 24. Como eu já disse, o 1 é divisor de todos os números. Você já tem essa... O que eu estou colocando? Abre chaves, eu estou colocando os divisores do número 24. Aqui eu abrevio por D. E coloco entre parênteses para representar. Aí vamos verificar se 2 é divisor de 24. Aí eu tinha feito também na aula passada. Ó. Sim, falta o restante, né? Abrir as câmeras, viu, gente? Bárbara. Isso a senhora Oi? pedi para a senhora só esperar por enquanto, que eu agendo aqui. Gustavo, Isaac, né? Ícaro. Peraí que eu tô organizando aqui, tá bagunçado. Certo? Então, vamos lá, abrir as câmeras. Não deixem de fazer esses probleminha de escrever e de perguntar, tá? Porque vai cair na prova bimestral. Olha, então eu tinha feito os divisores de 24. Quando eu dividi 24 por 2, olha, deixa eu ver se aqui dá para ver. Dá, né? Ó, quando eu dividi 24 por 2, deu 12, não foi? Ó, 2 vezes 12 dá 24. Para 24, o resto é 0. Quando o resto dá 0, gente, então esse número que eu dividi, você disse que ele é divisor. Então, o 2 já é divisor. O 1 já é divisor por regra, tá? 1 é divisor de todos os números. 2. Aí, o que foi que eu disse? Quando você for fazer a divisão, né, para você fazer o teste se ele é divisor do número, nesse caso aqui, ó, certo? Olá, tudo bem? Ó, 24 por 2 deu 12, né? O resto deu 0, então o 2 ele é divisor. O 12 também é, tá, gente? Então, eu vou colocar o 12 aqui mais na frente. Eu já sei que o 12 é divisor, porque se eu fizer o inverso aqui, 24 por 12, dá 2. Então, o que eu dei aquela dica? Você já pega uma caronazinha aqui, ó. Porque quando você for fazer a divisão por 12, vai dar o inverso aqui, que é o 2. Tá certo? Então, o 12 já é divisor, já colocou ele dentro dos conjuntos. Aí eu vou para o próximo agora, tá? Eu vou para 3, né? Olha, eu vou ficar mudando aqui, porque não tem mais espaço, né? Aqui já está o cabeçalho, o nome do assunto, a página. Certo? Já tem muita informação aqui. Aí eu vou ficar mudando aqui para a gente fazer as divisões. Mudando só os valores, tá? Para a gente ir testando, tá bom assim? Então, vamos lá, ó. Eu vou testar agora 24 por 3, ó. 24 por 3 vai dar quanto, gente? Que número vezes
vezes 3, que dá 24 na tabuada de 3. Vamos lá? Pera aí. Oi? 8. 8. Isso, muito bem. 8. 3 vezes 8, 24. Para 24, o resto é 0. Se o resto dá 0, esse número aqui é divisor, tá? Então, 3 é divisor. Aí, lembra que eu disse? Pode pegar o quociente, que também vai ser divisor. Quando você for testar 24 por 8, vai dar 3. Então, o 8 também é divisor. Eu vou acrescentar aqui, tá? O 8 é divisor também. Vou deixar um pouquinho mais afastado, porque tem outros divisores. Agora, vamos testar o número 4. Já testei o 3, viu? Tá aqui, ó. 3 é divisor de 24, tá? Essa questão dá um pouquinho de trabalho, essa letra C. Eu vou testar agora o 4, tá? Ó, a continha tá aqui. 24 por 4 dá quanto, gente? Que número vezes 4 dá 24 na tabuada de 4? 6. Muito bem, 6. Ó, 4 vezes 6, 24. Para 24, o resto é 0. Então, 4 é divisor de 24. Eu vou acrescentar aqui no conjunto de divisores, na listinha dos divisores. Se 4 é divisor, o quociente também é. Porque se eu dividir 24 por 6, vai dar 4, né? Então, eu já pego a carona aqui do 6, tá? Para você não ficar dividindo muitos números. Então, aqui eu já vou pegar o 6. Qual foi o outro número que a gente escreveu? O 8. O 12, não foi? Pronto. E por último, o 24, tá certo? Olha só a lista de divisores desse número. Então, o número 24, como ele foi um pouco maior do que 18, então ele teve mais divisores. Ó. 2 certezas você tem quando for encontrar os divisores de um número. O 1 e ele próprio. No caso aqui é 24, né? Ele próprio. O que foi que a gente teve que encontrar por fora? Esses outros divisores, ó. 2, 3, 4, 6, 8 e 12. Se você for testar o 10, ele não vai ser divisor. 24 por 10, você vai ver que o resto não vai dar 0. Então, ele não é divisor. Quando o resto não der 0, gente, ele não é divisor. Pronto, então tá feita a letra C. Falta apenas responder o que ele está perguntando. Ó. Falta aqui, ó. Qual é o máximo divisor de pessoas? Gente, o máximo divisor vai ser o maior número comum aos dois. Qual é o maior número que está se repetindo nos divisores de 18 e nos divisores de 24? Qual é o... É o 6. Muito bem, Levi. É o 6, ó. O maior número que se repete. Ó, o 1 se repete aqui e aqui. O 2 também e o 3. Mas o número que se repete e é o maior é o 6. Então, ele quer saber o maior, o máximo de pessoas que podem participar desse jogo. São 6 pessoas. Então, resposta final. Ó. Veja bem, ó, essa é bem trabalhosinha, né? Essa letra C, então, resposta 6 pessoas. Porque é o maior divisor entre 18 e 24. Tá? Então, 6 pessoas é a resposta final dessa letra C. Tá certo? Podem copiar e perguntar, se tiverem dúvida. Tá bom assim? Eu ia perguntar se já pode copiar, mas a senhora já disse. Foi. Tá certo, Rica? Pronto. Aí a gente vai para a situação 2 e depois dá continuidade nos outros exemplos. Professora, só enquanto eu copio, posso deixar minha câmera desligada? Não, tem que deixar ligada. Professora, que eu pego o celular pra perto, aí fica ali longe, eu não consigo ver direito. Porque a recomendação é deixar a câmera ligada, né? Aí, Só enquanto eu... é rápido, só enquanto eu copio. certo. Vá. Certo, gente? Então, vocês podem copiar, tá? A letra C. Não deixem de copiar, não, porque na atividade de casa tem uma questão parecida com essa. Vocês já vão ter como exemplo essa, tá certo? Para poderem Meu Deus, fazerem com a mesma ideia que eu fiz, tá certo?
Então, a resposta final é 6 pessoas, é o máximo de pessoas que podem participar desse jogo. Como é que a gente encontra isso? Depois de que você vê o maior número comum entre um conjunto e outro. Os outros são diferentes, então só basta pegar os comuns. Os comuns Já eles têm copiei, professora. Oi? Já copiei. Já? Muito bem. Posso apagar, gente? Tem alguém copiando? Não me encontro. Eu, professor, calma aí. Certo, tá. Certo, eu espero. Devagar. Peraí que a gente vai fazer a segunda situação, né? Que é a segunda questão. Professora, eu parei para Oi? pensar esses cálculos tudinho, para no final dar 6. É verdade. Tô terminando, rapidinho. Certo, tá? Eu espero. Pronto. Pronto? Certo, todos copiaram? Vou apagar para a gente ir para a próxima, tá? Pronto. Ficou cheio aqui, né? Lotado. A gente vai para a segunda situação agora. Ai, agora Pronto, vamos para a segunda situação. Que é como se fosse a segunda questão, né? Porque ele bota a segunda situação. Pronto, deixa eu ler aqui junto com vocês, para vocês entenderem. Vou colocar aqui o livro, tá, gente? Olha, a segunda situação. Ele diz assim, gente. Estão conseguindo ver a tela? não. Agora sim. Sim, né? Ó, ele diz assim, ó. Segunda situação, na mesma página, tá? No autorama de Paulo, foram colocados 2 carrinhos. O carro vermelho, que dá uma volta completa na pista em 40 segundos. Ele dá em 40 segundos o carro vermelho. Certo? E o carro azul, que faz o mesmo percurso em 60 segundos. Então, você tem uma pistazinha aqui, ó, de carrinhos. Né? É comum a gente ver isso, né? Tem em jogos, né, também. E no caso aqui é o próprio carrinho disputando, né, a corrida. Aí ele diz que o vermelho, ele teve um tempo de 40 segundos e o azul, né? Certo? Aí ele quer saber aqui, ó, se os carrinhos saírem juntos, né? Se eles, quando ele der aqui a largada, a partida, né? Que chama. Aí eles saírem juntos, depois de quanto tempo eles vão voltar a ficar alinhados na faixa de partida? É porque quando ele dá aqui a largada, gente, a cada carrinho desse, ele vai seguir, né, com sua velocidade. Aí, dificilmente eles vão estar igual, né? Um vai estar na frente do outro. Aí ele quer saber quando é que vai acontecer de os dois chegarem, de eles estar ao mesmo tempo juntinhos, como estão aqui na largada. Vai chegar um momento da pista que eles vão ficar alinhados, um do lado do outro, mas só por alguns instantes. É esse tempo que ele quer saber, deu para entender? Então, se esses carrinhos saírem juntos, depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados na faixa de partida? Aí a gente vai encontrar esse valor, tá bom?
A gente vai encontrar isso, gente, através dos múltiplos de um número, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o carrinho azul. Deixa eu só colocar as informações, tá certo? 40 segundos foi o tempo que gastou o carrinho vermelho, tá? Aqui eu vou colocar aqui para vocês entenderem direitinho. O carro vermelho. Ele gastou 40 segundos. O tempo dele foi 40 segundos. Esse S aqui é de segundos, tá? Esse S abreviado. De 60 segundos foi o carro azul. Certo? Quem foi mais rápido dos dois? O carro vermelho ou o azul? O vermelho. Isso, muito bem. E Tem bem menos tempo, né? O vermelho foi mais rápido. Exatamente. Deixa eu olhar o que é. Pronto. 40 segundos o vermelho e 60 segundos o azul. Aí ele quer saber quando é que eles vão voltar a se encontrar novamente. Então, a gente vai fazer, é fácil essa, tá? Essa segunda aqui, situação é mais fácil do que a letra C. A gente vai fazer os múltiplos de 40, a gente vai relembrar o que é o múltiplo de um número e os múltiplos de 60. Olha, os múltiplos de um número, você, quando fizer essa tabuada do número, você vai somando, os múltiplos de 40, você começa do zero, porque todos partem do zero, né? Múltiplo de 40 começa do zero. Aqui é uma chave, viu? É o símbolozinho da chave. Aí você vai começar de 40 e vai somando de 40 em 40. Tá? Então, os múltiplos de 40 é como se você fizesse tabuada de 40. Por exemplo, 40 vezes 0 dá 0. 40 vezes 1 dá 40. 40 vezes 2 é o dobro de 40, dá 80. Então, fazer os múltiplos de um número é somar de 40 em 40, começando do zero. Tá? Então, para a gente não fazer a tabuada, fica mais fácil você ir somando para encontrar os múltiplos de um número, tá? Façam somando, que é mais fácil. Mas quem quiser fazer pela tabuada, faz também, né? Então, 40 mais 40 dá 80. Então, os múltiplos de 40 é 0, 40, 80. 80 mais 40, vamos fazer mentalmente? 80 mais 40 vai dar quanto? 120, certo? Vamos fazer mais 2. 120 mais 40. 160. 160 mais 40. 200. Olha, eu vou fazer até 200. Se precisar, a gente aumenta esse valor, tá certo? Como assim se precisar? Porque eu vou fazer os múltiplos de 60 e vou ver os que são comuns, os que estão se repetindo. Tá? Então, como ele está falando de múltiplos, então a gente vai ver o menor deles. Quando ele falar em máximo divisor comum, a gente vê o maior deles. Tá? Então, cuidado para a gente não ter... certo, gente? Cuidado para vocês não confundirem. Divisores de um número, vocês dividem o número quando o resto dá zero. Então, você diz que esse número que você dividiu, ele é divisor do número. Só quando o resto der zero. Quando não der zero, ele não é divisor. Múltiplos de um número é você multiplicar o número ou você somar por ele mesmo. Eu comecei o múltiplo aqui, o zero é múltiplo de todos. Aí depois eu comecei do próprio número, que é 40. 40 é o múltiplo dele mesmo. Aí eu vou somando de 40 em 40. 40 mais 40 dá 80. 80 mais 40 dá 120. 120 mais 40 dá 160. 160 mais 40 dá 200. Aí eu botei reticências, porque ele pode fazer com mais de 200. 200 mais 40, o próximo seria 240 segundos, tá bom? Então, por aqui a gente vai parar. Agora vamos para os múltiplos de 60. O zero é múltiplo de todos. O zero aqui, ó. Aí eu começo do 60. Certo? É como se eu estivesse fazendo a tabela de 60. 60 vezes 0 dá 0. 60 vezes 1 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, aqui eu vou somando de 60 em 60. Tá? Calcular os múltiplos é mais fácil do que calcular os divisores. Porque os múltiplos é você multiplicar. Multiplicar aqui
De acordo com a tabuada. Ou você ir somando de 60 em 60. 120 mais 60 dá quanto? 120 mais 60 dá 180, tá bom? 180 mais 60. Eu vou fazer aqui, ó, para vocês verem. Mas só vocês somando. Pode ir somando mentalmente, ó. 180 mais 60, para a gente encontrar os múltiplos de um número. 0 mais 0 dá 0, 8 mais 6 dá 14, vai 1. 1 mais 1 dá 2, dá 240. Olha, se você for fazer 240 mais 60, vai dar 300 no próximo. Deixa eu ver se eu faço até 300 aqui. Pronto. Aqui tá no finalzinho. Então, vamos lá. Nessa segunda situação, a gente tem 2 carrinhos saindo da pistazinha. Um faz em 40 segundos, mais rápido, né? O outro faz a corrida em 60 segundos, o azul. Aí ele quer saber quando é que eles vão se encontrar novamente, quando é que vão passar os dois, um do lado do outro. Aí você faz os múltiplos de 40, 0, 40, 80, 120, 160 e 200, ou seja, você está somando de 40 em 40. E faz os múltiplos de 60, 0, 60, 120, 120 mais 60, 180, mais 60 deu 240, ó. 240 mais 60 deu 300 segundos. Então, você vai verificar aqui quais são os Aí vai múltiplos. fazendo até dar no número certo, é, professora? Oi? Aí vai fazendo até dar um número certo, é? Não, você vai fazendo até encontrar os múltiplos que são idênticos. Por exemplo, aqui, agora excluindo o zero, ó, o zero, aí não pode ser zero, porque é o ponto de partida deles, né, dos carrinhos. Então, não pode ser 0 segundos, tá? Aí você vai ver qual os múltiplos, qual o menor mínimo múltiplo comum entre 40 e 60. Qual vai ser os números? O 40 não está aqui no outro conjunto. O 80 não está. O 60 está aqui, mas não está no outro. Qual vai ser os números que está se repetindo? 120, ó. 120. Não é? Deu para entender, Isaac? Ó, e o pessoal também, ó. Então, Entendi, professora. pronto, você vai fazer até encontrar eles iguais, ó. Quer dizer, esse daqui não era necessário, mas eu fiz só para você ver que vai aumentando de 40 em 40 e esse aumenta de 60 em 60. Então, ele pergunta aqui, ó, em quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados? Em 120 segundos, tá? Aí a resposta final, ó. Mas antes da resposta, a gente desenvolveu aqui essas multiplicações, né? Os múltiplos de 40 e 60. Em quanto tempo eles vão voltar a ficar alinhados? Em 120 segundos. Ó, segundos, a abreviação é o S, tá? Pode colocar a palavra segundos ou apenas o S, tá bom? Pronto, aí pode copiar e perguntar. Vocês viram que depois não repetiu mais, ó, que foi 160 e 180, que foi 200 e 240. Podem ver que foram diferentes os valores. Tá certo, gente? Então, toda vez que for calcular mínimo múltiplo comum, você pega o número repetido e o menor deles. O menor foi 120, sem ser o zero. O zero não pode ser o menor múltiplo, porque ele já é múltiplo de todos os números. E aqui é o ponto de partida dos carrinhos. Então, quando completar 120 segundos, vai ser o tempo em que eles vão passar um do lado do outro novamente. Porque nos outros tempos, um vai estar na frente, outro vai estar atrás. A gente não sabe qual vai ser o carrinho. No caso aqui, pela lógica, é o vermelho, porque ele está mais rápido. Então, o momento em que eles vão se encontrar novamente é 120 segundos. Se a gente fosse transformar para minutos, 120 segundos seria quantos minutos? Um minuto tem quantos segundos? Oi, professora, 1 minuto tem 60. Isso, muito bem, Isaac. Um minuto tem 60. Se eu tiver 120 segundos, então tem 2 minutos, tá? Então, se você quiser colocar em minutos, seria 2 minutos aqui. Deu para entender? Então, ou em 120 segundos, ou em 2 minutos. Se a resposta for em segundos, se fosse uma resposta de marcar, e não tivesse em segundos, tivesse em minutos, então você marcaria 2 minutos.
que a cada 1 minuto, gente, 1 minuto é 60 segundos. Se eu tenho 2 minutos, eu tenho 120 segundos, tá certo? Pronto, podem copiar e perguntar, tá? Eu já copiei, professora. Tá certo, eu vou esperar agora, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para o pessoal terminar. Então, a gente fez 2 problemas relacionados a múltiplos e divisores. Esse problema aqui é relacionado a múltiplos, né? A mínimo múltiplo comum, onde você pega o menor múltiplo, entre 40 e 60, que foi 120. Agora, eles têm que ser repetidos, tá? Não pega números que estão dando diferente, não. Pronto, deixa eu esperar vocês copiarem. Qualquer coisa pode perguntar. Aí a gente vai seguindo as outras questões. Não, no caso não tem mais questão, essa página é só exemplo agora aqui. Os outros exemplos, tá? Professora, peraí, afasta aí, por favor. Certo? Eu vou afastar aqui. Por favor. Certo, pode. Pronto. Era só para copiar o M60. Certo. Ó, essa parte aqui em cima é só o cabeçalho, tá? É a partir daqui, onde tem segunda situação. As informações do problema, 40 segundos e 60. Né? Aí a gente... Não, né? Oi? A informação precisa copiar, não, né? Oi? Não entendi. Ações não precisam copiar, né? Não. Agora, essa parte aqui precisa, viu, Rico? Essa parte aqui, ó. Múltiplos de 40 e múltiplos de 60. Isso aqui tem um problema, 40 e 60. Eu escrevi aqui só para vocês poderem entender o problema, né? Mas essa parte aqui de múltiplos tem que copiar, tá? Para não chegar na resposta final sem né? Tem que entender primeiro de onde veio os 120 segundos aqui. Dos múltiplos de 40 e de 60. São os múltiplos que se repetem, sendo que o menor deles, tá? Quando for em divisores, vocês vão pegar os divisores que se repetem, sendo que o maior deles, tá? Por isso que a gente estuda múltiplos e divisores, porque múltiplos está relacionado a mínimo múltiplo comum, o menor deles. E máximo divisor comum é o maior dos divisores, como a gente viu na letra C, da primeira situação. Que vai juntar um do lado do outro. Né? É como aquela questão dos ônibus, né? Enquanto vocês estão copiando, eu vou só dando uma ideia aqui. Já. Sai um ônibus num horário e sai o outro. Às vezes eles coincidem de passar no mesmo horário, assim. Né? Às vezes um se atrasa e o outro se adianta. Ou os dois ficam atrasados. Acontece de os ônibus passar no mesmo horário. Então, esse horário, gente, tem a ver agora com o mínimo múltiplo comum, tá bom? Certo? É nessa situação que a gente utiliza os mínimos múltiplo comum. É claro que a gente não vai querer saber, assim, que horário vai passar aquele ônibus, porque já tem aplicativos hoje em dia, né? Aí você já tem aquele valor já pronto, mas para questões, assim, de estudos, é essa aplicação que a gente tem, tá bom? Aí depois a gente vai voltar aí para os outros exemplos do livro. Deixa eu ver quem está tanto na aula. Alguma dúvida, perguntem, tá, gente? Tá certo. Certo? Eu não tô com nenhuma por causa que a senhora explica muito bem. Tá certo. Tá, obrigada. Vamos seguir para os próximos exemplos, para a gente concluir essa página? Por mim, pode. Vou? Tem alguém copiando? O Andy, Sofia e Evelyn. Levi terminou de copiar? Não, estão copiando, né? Certo.
Professora, Oi, Isaac? nosso intervalo é de que horas? Quando Isaac, acabar essa, que não pode atrasar. a gente atrasou um pouquinho. Ó, tem que abrir as câmeras, quem tá com a câmera desligada, viu, gente? Vamos, Ícaro, voltar. Isaac. Senhora Aninha, quem é, gente? Que eu esqueci. Ana Paula. Quem? Ana Paula. Ana Paula tem que deixar ligada a câmera. Deixa eu ver quem mais que eu não tô vendo, porque aqui só aparece algumas pessoas, né? Aqui, ó, tá faltando. Micaías. Ah, tá, certo. Gustavo, Israel. Certo, gente? Vamos deixar as câmerazinhas ligadas. Sim, eu acho que o intervalo de vocês, acho que faltam uns 10 minutos ainda, tá? Que a gente traz um pedacinho, uns 15. Eu acho que É o tempo. começa de 9h10 e termina de 9h30. É. Olha, o que demorou mais foi fazer esse exercício, né? Mas os próximos exemplos é mais direto. É coisas já que a gente já viu, tá? Entendi. Entendeu? Aí vai ser mais rápido. Esse, como eu tive que fazer os cálculos, demora um pouquinho, né? Mas agora só tem mais para eu explicar exemplos. Aí vai ser mais simples para quando vocês observarem aí. Pronto, posso ir? Ou vocês estão copiando ainda? Se estiverem copiando, pode avisar. Pode ir. Posso? Pronto, então eu vou espelhar aqui o livro, tá? Na mesma página, para a gente ver os exemplos que está abaixo dessa atividade, tá? Na página 54. Então, deixa eu colocar aqui para a gente continuar. Olha, então a gente já viu aqui, né, que dá 2 minutos ou 120 segundos, né, nessa situação em que os carrinhos vão passar novamente um do lado do outro. Agora, ó, na mesma página, tá? Vocês podem acompanhar aqui. A gente vai recordar e aprofundar os conceitos de múltiplos e divisores de um número natural. Aí ele diz aqui que a gente estudou no volume 6. Ah, sim, foi porque a gente viu no ano passado, é por isso que ele diz volume 6 aqui, tá, gente? Então, vamos relembrar, ó, os múltiplos de 5. Ó, aqui é só exemplos que a gente vai ver. Os múltiplos de 5, gente, é a tabuada de 5, ou você pode fazer somando de 5 e 5 a partir do zero, porque o zero é múltiplo de todos, tá? Então, para representar a palavra múltiplos, eu vou chamar de M, então vai ficar M de 5. Esse M significa múltiplo de 5, entre parênteses. Então, os múltiplos de 5 é 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Deu para entender? Os múltiplos de um número são os É a números. tabuada dele. É a tabuada dele, né? No caso aqui de 5 em 5, né? Se for os múltiplos de 10, é de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40, tá certo? Múltiplo de 7, 0, 7, 14, tá certo? Aí vai ser a tabuada de 7, tá bom? Então, o múltiplo de um número é a tabuada do número. Aí ele diz aqui, os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante, ó, sucessivamente, tem a reticência. Pois qualquer um desses números, quando dividido por 5, tem resto zero. Então, a gente deve ter em mente o seguinte, o conceito de múltiplo e de divisor são o mesmo conceito. Quando a gente divide um número, por exemplo, se eu quiser saber os múltiplos de 5, mas é mais fácil a gente fazer a tabuada ou somar de 5 em 5, né? Mas se você for pegar um número maior, por exemplo, 180, e eu quiser saber se 180 é múltiplo de 5, você pega 180 e divide por 5, tá? Se o resto der zero, então você diz que o número é múltiplo do outro. Então, toda vez que tem resto zero, como está dizendo aqui, ó, aí eu digo que o número é múltiplo do outro número. Agora, vamos ver os divisores.
A gente viu lá em cima os divisores de 18, deixa eu ver se eu lembro, e 24, não foi? Na primeira situação das fichinhas vermelhas. A gente Foi. viu os divisores de 18 e 24. Aí aqui ele já está dando os divisores de 16. A gente encontra da mesma forma que eu encontrei lá os divisores de 18 e de 24. Ou seja, os divisores de 16 vai ser os números em que a gente vai dividir um número pelo outro. Quando o resto é zero, então eles vão ser os divisores de 16. Então, por exemplo, aqui, ó, os divisores de 16 é o 1. 1 a gente já tem certeza que é divisor de todos. E o 16, que é divisor dele mesmo. Então, você já tem dois divisores, o 1 e o 16. Aí, para encontrar os outros, ó, os divisores de 16. Então, a gente tem um 2. Se eu dividir 16 por 2, dá 8. Porque 2 vezes 8 é 16. Então, o resto dá 0. Então, o 2 é divisor de 16. Porque o resto dá 0. O divisor, tá certo? 16, ele dividiu por 4. 16 por 4 dá 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, 4 é divisor de 16, porque o resto deu 0 da divisão. Tá certo? E 16 por 8 dá 16 dividido por 8 dá 2, porque 2 vezes 8 é 16. Então, os divisores de 16 é 1, 2, 4, 8 e 16. Pois quando dividimos 16 por qualquer um desses números, no caso, 1, 2, 4, 8 e 16, o resto da divisão é 0. Tá certo, gente? Então, os conceitos de múltiplo e de divisor estão relacionados com divisão. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui para o quadro. Professora, Oi? então, no caso, para ter um exemplo, é 16, 4 divisor de 16. Aí é assim que vai tendo, né? Os negocinhos lá. Isso. Eu vou fazer aqui, tá? Exato, só para vocês verem. Tá certo, Só entendi. apagar aqui para vocês verem. Só um instantinho, viu? Foi de 16, não foi o que ele colocou aí no livro? Divisores de 16. Aí, como eu falei, né? Você já tem duas certezas. O 1 é divisor de 16 e ele mesmo. Ele mesmo aqui é o 16, ó. Certo? Aí, para você encontrar esses outros divisores que ficam entre 1 e ele próprio, no caso 16, ó, o D aqui de divisores, da palavra divisores. Aí ele disse que você tem que fazer as divisões. Ó. Então, ele pegou 16 e dividiu por 2, tá certo? Ó, 16 por 2 dá 8. Era isso que eu estava lendo agora para vocês, explicando. 16 por 2 dá 8, porque 8 vezes 2 é 16. Para 16, o resto é 0. Então, quando o resto da divisão dá 0, então esse número aqui ele é divisor. Então, 2 é divisor. Tá certo? O 8 também vai ser divisor. Lembra que eu disse? Pega a caronazinha. Quando você dividir o número, achar o quociente também vai ser divisor. Em outra situação, quando você for dividir, ó, 16 por 8. Vai dar 2, ó. Vai dar um inverso aqui, né? O que era divisor passa a ser quociente. O que era quociente aqui Então, passa a ser... tem que ir tentando, né? Tem que ir fazendo por tentativas, tá? Então, Entendi. 16 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 16, o resto dá 0. Se o resto não desse 0, então esse número não seria divisor, tá certo? Mas como deu 0, então é divisor. O 8 é divisor. Deixa eu colocar o 8 aqui, tá? Vamos fazer agora por 4. Ele fez por 4, não foi? 16 por 4. Dá 4, ó. 4 vezes 4, 16. Para 16, o resto é 0. O 4 é divisor, ó. Então, eu vou pôr aqui o 4. Tá certo? Deixa eu só organizar. Porque você vai encontrando, aí depois você vai organizando o seu conjunto de divisores. Né? O conjunto são os divisores separados por vírgula. Então, tem 1, 2, 4 já, 8, né? E o 16. Então, os divisores de 16 é 1, 2, 4, 8 e 16. Por quê? São todos esses números em que a gente dividiu e o resto dá 0.
Se, por exemplo, você testar um número que não esteja aqui, por exemplo, 10, eu quiser saber se 10 é divisor de 16, tá certo? Né? O 10 aqui, ó. Aham. Vamos ver se ele é divisor de 16. Quantos 10 cabem dentro de 16? Só um, né? Somente um 10. Se eu botar 2 vezes 10, dá 20, ultrapassa. Então, 1 vezes 10 dá 10. Então, a gente subtraindo aqui, ó, 6 menos 0 dá 6, e 1 menos 1 dá 0. Sobrou 6. Quando sobra um número que não é 0, então esse número aqui não é divisor. Ó. O 10 não é divisor, por isso que ele não está aqui. Deu para entender quando não é divisor? Deu. Pronto. Se quiser tirar o print ou copiar, Peraí, aqui está deixa quem eu tá com o copiar. livro. Oi? Eu quero copiar, peraí, rápido. Pode copiar. Tá. Mesmo que não deixa para a gente ver. Com isso, a gente já tem um conceito de múltiplos. Múltiplos é mais fácil porque é tabuada, né? Ou você somar o número com ele mesmo, até infinitamente. Agora, os divisores, não. Os divisores, a gente tem que fazer as divisõezinhas, né? Fazer uma divisão pela outra e verificar se o resto é 0. Se o resto é 0, então a gente diz que o número é divisor do outro. Professora, a senhora espera eu copiar? Oi? A senhora espera eu copiar? Espero, Ipe, pode copiar, certo? Aí tá bem resumidozinho e tem uns exemplos, né, quando os números é divisor. Podem copiar, viu, gente? Com isso aqui já dá para vocês fazerem a tarefa da página 56, para já ir adiantando, tá? Para não ficar... Aí, a página de hoje é 56, tá bom? Certo. Tá certo? Na página 56, vocês vão encontrar atividades referentes a múltiplos e divisores. Vão só praticarem. Professora, Oi? só tem uma divisão que a senhora tá um pouco na frente. Sim, eu afasto. Pode falar, tá? Eu Obrigada. afasto. Nada. Eu deixei as divisõezinhas porque facilitam para quando vocês forem fazerem, né? Porque tem divisão que a gente faz mentalmente, mas é melhor fazer escrita, né? Para você ter a certeza. Quando vocês já tiverem prática com múltiplos e divisores, aí a divisão for pequenininha, você pode fazer mentalmente, né? Mas se for, por exemplo, 150, já é um número um pouquinho maior, então é melhor fazer a divisão escrita e verificar se o resto é 0, para saber se o número é divisor ou se o número é múltiplo, tá? O conceito de múltiplo é o mesmo Professora, conceito obrigada. de divisor. Oi? Pronto, já terminei, obrigada. Por nada. Aí vocês já podem anotar, gente, a página 56, Professora. atividade de casa, estude bem direitinho. Muito bem, tá bem organizado o É isso caderno. que eu coloquei, ó, não dá certo. Muito bem, não dá certo, né? Então, ele não está dentro do conjunto, né, de divisores. Só vai estar quando o resto dá 0, né? Nesse caso aí, sobrou um resto, foi quanto? Deixa eu olhar aqui, que eu não estou vendo direito. 6, né? Sobrou 6, então não é 0. Quando o resto dá 0, ele é divisor. Duas certezas você já tem, um e o próprio número que ele perguntar se é divisor. No caso aqui é 16, né? Os outros você vai encontrando a partir de divisões. Posso voltar lá para o livro? Pode. Se tiver copiando, pode falar, que eu espero. Finalizei, Marconino, finalizei. Viu, gente? Olha, aí então a página de casa é a página 56, tá certo? Não deixem de fazer, não, que é atividades referentes a esse assunto de múltiplos e divisores enfim. Pronto, aí na sexta a gente vê mais alguns exemplos de múltiplos e divisores, tá? E números primos. Já podem trazer dúvidas na sexta sobre esse assunto de múltiplos e divisores, porque tem bastante probleminhas, tá certo? Na página 56, então... Então, obrigado pela presença de vocês e até sexta-feira.
Né? Tchau, professora. Tá, tchau. Porque tem o intervalo de vocês, né? Tchau, professor. Tá, tchau, Ícaro. Tchau para todos Tchau, vocês. Um professora. abraço. Tchau. Tchau. Até sexta. Até sexta, se Deus quiser. Até sexta-feira.